Olha, essa pergunta de como começou a poesia, né? Como começou todo esse trabalho que a gente já faz há algum tempo, é uma pergunta muito interessante, porque isso data de muito tempo, desde a gente nota que tem uma certa vocação, né? Para a palavra, para a escrita, desde os primeiros tempos, né? Quando na escola, quando a gente gosta mais de ler, de escrever alguma coisa. E eu sempre, desde pequeno, já participava dessas concursos de redações e tal. E depois veio um movimento com uma série de movimentos estudantis lá em Fortaleza, quando eu residia ainda em Fortaleza. E participei de vários eventos, de vários festivais, do movimento estudantil e em seguida o movimento universitário, quando eu comecei a fazer meu primeiro curso de engenharia na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. E aquele engajamento natural, a gente vai vendo, eu não sei se eu achei a poesia ou a poesia me encontrou, mas tudo surgiu, quem sabe, até de uma forma predestinada, né? E veio o meu primeiro livro, ainda muito jovem, com 17 anos, em Fortaleza, uma obra ainda com a tonalidade bem caseira, e depois o meu segundo livro em Fortaleza. Eu sempre gostei muito de fazer essa união da poesia com a música. É uma coisa que eu me encanto desde cedo, é fazer essa interação das duas artes, a música e a poesia. Aí vieram meus dois primeiros livros de poesia, depois disso parti para outras localidades do país, mas você me pergunta como isso surgiu. Eu acho que surgiu naturalmente, assim, com uma vontade mesmo de querer cada vez mais sentir aquela arte maravilhosa que depois eu fui ver que era um poder incrível da poesia, como a música também, né? Que são duas artes irmãs. Com relação ao estilo da minha escritura, né, poética, eu me defino como poeta, porque a minha característica é o verso. Não obstante ter o meu livro mais recente, que é esse livro Palavras em Plenitude, é um livro de crítica cultural, que é uma área que eu também gosto muito, estudo muito a cada dia sobre a crítica cultural, né? E o meu livro mais recente é um livro de prosa e de crítica cultural, mas é o único dos meus 12 livros publicados nesse estilo. O meu estilo é a poesia, e dentro da poesia eu me defino também como não tenho uma vertente que eu me prendo sempre escrevendo daquela forma, não. Mas ultimamente os meus livros tendem para a poesia moderna de verso livre, né? Uma poesia despreocupada com rima e com métrica. Os poemas surgem naturalmente e eu procuro retratar aquelas minhas sensibilidades do cotidiano dentro da minha obra. Bom, são 12 livros, né? Os meus mais recentes, como eu falei, é o Vias do Infinito C, que foi lançado há cerca de um ano atrás, um ano e meio. É um livro de poesia livre. Tive a felicidade desse livro ser agora falado recentemente lá no Domingão do Faustão, e ele deu um up muito grande aí nas pessoas me ligando, fazer contato. Direto aqui na sessão de alongamento do cérebro. Olha aqui, segura aqui, Tássia, vamos lá. Robério Marcelo, Vias do Infinito, Ser Poemas. E o mais recente é Palavras em Plenitude, que é um livro que fala de crítica cultural e de alguma prosa também. Outros livros que eu também gosto de destacar é Veleiros da Essência, que também é um livro que foi lançado em torno de 2 anos atrás. Tem Voo de Pólenes, todos são livros de poesia. Graal das Metáforas é outro livro que também ganhou um certo destaque. Tem o Horizontes de Versos, também foi lançado aqui em Campo Grande e outras partes do Brasil. E mais outros livros, os primeiros que nós lançamos, né, que já foram no tempo. Olha, o lance da ideia de você escrever poesia é uma coisa, eu acho que é muito natural isso. Você não pode mais ser o dia dizer, hoje eu vou escrever sobre determinado assunto. Não é bem assim. Eu diria que o que me embasa a escrever poesia é o cotidiano, porque eu comecei lendo muito Drummond de Andrade, né? E principalmente os primeiros livros de Drummond, ele falava muito do cotidiano, o cotidiano embasava muito a obra dele. E isso também me inspira muito na minha poesia. São as observações do cotidiano, os olhares do dia a dia, né? Isso tem me despertado muita curiosidade e muita inspiração dentro da minha obra. As duas são muito complicadas. Você tem que começar bem um poema,
para você terminar bem, porque tem texto poético que você começa de uma forma querendo dizer aquilo que a inspiração está te passando, mas você não consegue. Isso também tem muito de dia, tem muito da hora que você compõe. Tem dia e até semanas que você tenta escrever algo e não sai. Não sai, a poesia parece que não está lhe sorrindo naqueles momentos. Eu acho que a parte final é a parte fundamental de um poema, porque é o fecho dele, né? Se você fechar com chave de ouro um poema, aquela mensagem que você colocou dentro daquele seu trabalho tende a ficar fortalecida. Olha, primeiramente, eu acho que o conselho que todos diriam, eu tenho certeza, todos os colegas que escrevem, as pessoas que militam na literatura, na arte, somente na literatura, como é o caso nosso, é ler muito. Eu acho que todo mundo que quer escrever relativamente bem ou ter noção para escrever seus trabalhos, quer em verso como em prosa, ele tem que ler muito, né? Porque lendo você angaria maiores conhecimentos também. E você angariando maiores conhecimentos através da leitura, você tende a fazer o teu trabalho com uma qualidade melhor, né? Outro detalhe é você escrever com naturalidade mesmo. Saber se a vocação, se a poesia realmente está lhe chamando para aquele exercício da escrita. Se lançar numa profissão ou numa atividade literária, ele tem que ter conhecimento e ter vocação, ter dom para aquilo, para que cada vez mais aquela arte fique bem situada, né, e bem significada. Olha, eu vou citar 2 livros para a vida. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros que ali tem todas as inspirações que você busque. Lá tem poesia, lá tem filosofia, lá tem lição de vida. Então a Bíblia é um dos livros que eu citaria. O segundo, no meu caso, sou poeta, eu não poderia deixar um livro que me influenciou muito, desde os meus primeiros dias de leitura e meus primeiros dias de escritura poética. Eu citaria o livro Alguma Poesia, de Drummond. Um livro que marcou na minha carreira como escritor e é um livro também que fala muito do cotidiano, né? E eu trago muito isso dentro da minha poesia até hoje. Então, citaria a Bíblia e Alguma Poesia, de Drummond. Tem um poema meu chamado Os Loucos. Esse poema me deu muita alegria porque ele virou música, ele foi gravado como música. Ele também inspirou uma peça teatral lá na Universidade de Aveiro, em Portugal. Esse poema ele tem uma dimensão também do cotidiano, né, do ser humano, das pessoas, né? O que é loucura? Quem é louco? Quem é são? Nós não sabemos. Nós não podemos balizar isso com um olhar, né? Isso é muito do dia a dia de cada pessoa. E eu digo, os loucos. Os loucos estão pisando em templos imaginários, seus passos baços traçando tranquilos itinerários, nos braços da fantasia, não tem noite e nem dia, nem obedecem horários. Seus bolsos são relicários de tesouros irreais. Os seus sentidos pressentem as coisas transcendentais e reinventam quimeras na beira de 1000 crateras dos tempos e temporais. Os loucos buscam graais, madrigais, coplas e hinos e vão em seus palafrens tecendo castos destinos. Os loucos não são letais, os loucos são muito leais. São loucos, não cabotinos. Em seus tropéis peregrinos, em silêncios sepulcrais, os loucos contemplam mitos com flâmulas siderais. Assim, numa nuvem lã, alcançam Aldebarã e não voltam jamais. Eu sou Rubênio Marcelo e estou em Campo Grande.online.